Para quem acha que domina pronomes, muito cuidado. É exatamente aqui que candidatos de alto nível perdem pontos cruciais. E o pior, sem sequer perceber. A pessoa estuda horas a fio, fecha o edital inteiro e aí a banca vem e derruba num detalhe que é praticamente invisível. Dá uma olhada nessa frase. Isso é pra mim fazer. Clássica, né? A armadilha típica do CESP. Numa autoavaliação super honesta, na tensão da prova, a maioria marcaria isso como certo ou errado. A grande verdade é que a galera lê isso, acha que soa bem e marca como correto na hora. É um vício terrível da nossa linguagem falada do dia a dia. Mas na hora de avaliar o conhecimento formal, isso aqui reprova sem dó. Pois é, o gabarito é errado, com certeza absoluta. A forma estruturalmente correta é para eu fazer. Mas por que isso acontece? Fica aqui até o final dessa análise, porque o método exato para eliminar essas dúvidas de uma vez por todas vai ser entregue. A ideia aqui é parar de tentar decorar listas de regras soltas e aprender a enxergar a engrenagem da questão. Se o objetivo é aprovação, a inscrição neste canal já garante o conteúdo direto ao ponto para gabaritar. Bora mergulhar nisso! Vamos construir a nossa fundação, mas no ritmo bem acelerado. Nada daquela teoria acadêmica arrastada por aqui. Pensa no pronome como uma ferramenta cirúrgica de texto. Ele serve, basicamente, para substituir um nome, determinar algo ou fazer uma referência no discurso. Só isso. É o substituto oficial para que o parágrafo não fique repetitivo, cansativo. Mas adivinha? É exatamente na hora de aplicar essa ferramenta que a banca arma a arapuca. E aqui a gente entra naquela regra inegociável que não dá mais para errar a partir de hoje. A famosa guerra do eu contra o mim. O eu é quem executa a ação, é o mestre, o sujeito da frase. Por isso a gente diz de forma exata para eu fazer. Quem vai fazer? Eu. Já o mim é sempre quem recebe a ação, atua só como um mero complemento passivo. A regra dita entregaram para mim. Ele só recebe, jamais age. Parece simples na teoria, né? Mas segura aí, porque a FGV adora pegar esse raciocínio e torcer de um jeito surreal. Vamos entrar no modo de raciocínio ao vivo agora. Imagina o cenário da prova da FGV. O candidato lê essa exata frase. Vi li ontem no evento. Soa super formal, né? Bonito, culto. O amador vai lá, marca como correto na mesma hora e segue feliz para a próxima questão. Mas quem tá bem treinado, assim que bate o olho nesse lê, já tem que acender um alarme gigantesco na cabeça. E qual é o motivo desse alarme? É porque isso aqui é maldade pura da banca. O pronome lhe nunca, em nenhuma hipótese gramatical, pode assumir a função de objeto direto. As bancas embutem o lhe na frase justamente porque ele injeta um tom de formalidade, que simplesmente engana a mente durante a leitura rápida. Mas quem vê, vê algo ou vê alguém. A estrutura exige pronome oblíquo direto. O correto, inquestionável, é viu ontem. Bateu o olho no lhe, completando um verbo que não pede preposição, corta na hora. É erro na certa. E se a FGV já parece ardilosa, olha só como a FCC opera. Analisando juntos essa estrutura. O livro, cujo autor é famoso. Novamente, vamos mapear isso mentalmente. Os olhos percorrem a frase e cravam ali em cujo o. Se não rolar um incômodo imediato lendo isso, olha, o risco de reprovação ainda é muito sério. É preciso prestar muita atenção, porque esse é aquele detalhe fino que separa o pessoal amador de quem realmente vai assinar o termo de posse. O pronome relativo cujo indica uma relação de posse. Maravilha, mas ele nunca aceita um artigo logo depois dele. Nunca. É estruturalmente proibido. A forma correta é unicamente cujo autor. A banca joga aquele O ali no meio só para testar o nível de atenção e a exaustão de quem tá lendo. É vital não cair nessa armadilha tão básica. E detalhe, ainda falta o erro de coesão que mais derruba a concorrência em prova pesada. Vamos dissecar os pronomes demonstrativos, já a eterna briga do este contra o esse. Qual é a lógica real por trás disso? Este, escrito com a letra T, indica algo que está no presente ou fisicamente perto de quem fala. Por outro lado, o esse, escrito com 2 S's, indica algo no passado ou serve para retomar algo que já foi mencionado lá atrás no texto. Parece uma teoria boba, sem importância? Em instantes vai ficar claro como a VUNESP usa essa letrinha minúscula para eliminar milhares de candidatos despreparados de uma vez só. Analisando com foco total essa questão real da VUNESP. Este foi o argumento citado anteriormente. Lendo de novo de forma bem atenta, dá para localizar o veneno escondido aqui? O foco tem que estar na palavra anteriormente. Ela aponta diretamente para o passado, para algo que já ficou para trás no texto. E agora repara no pronome que tentaram empurrar, este, com a letra T. Eles entram em rota de colisão total dentro da frase. E é exatamente por isso que essa alternativa está totalmente errada. Se a construção faz uma referência a um trecho de texto que já passou, a regra obriga a usar o esse com 2 S's. Fica assim. Esse foi o argumento. O ponto crucial de entendimento aqui é tratar os pronomes como se eles fossem verdadeiros marcadores geográficos e temporais. O esse com SS é a setinha que aponta para trás, para o passado do texto. Dominar isso coloca qualquer candidato na frente de muita gente. Mas e a temida colocação pronominal? Onde exatamente a gente posiciona o pronome na frase?
É simples. Próclise vem antes do verbo. Mesóclise fica cravada ali no meio e ênclise aparece depois. Porém, o que realmente tem que ser levado como arma para a prova é a poderosa regra de atração da próclise. Palavras negativas, por exemplo, não são apenas palavras. Elas funcionam como um ímã magnético fortíssimo. Se aparece uma palavra negativa, ela puxa o pronome para perto dela com muita força, obrigando a posição antes do verbo. Portanto, não me diga, e não aquele erro terrível de não diga-me. E agora a gente entra na zona de perigo máximo. A maldade mais cruel das bancas. Aquela minúscula palavra se. Ela é multifuncional, um verdadeiro camaleão sintático. E as bankers adoram usar isso para criar uma ambiguidade que é letal na falta de estudo. Em Vendem-se Casas, o se atua como uma partícula apassivadora. Temos aí uma voz passiva clássica. O sentido é de que as casas são vendidas. Agora, em Precisa-se de funcionários, o jogo vira completamente. O se passa a ser um índice de indeterminação do sujeito. A frase indica que alguém precisa, mas não se sabe quem. E olha a maldade. As bancas vão tentar de tudo para convencer de que a função sintática é exatamente a mesma nas duas frases. Essa isca não pode ser mordida de jeito nenhum. E já que a gente está mapeando essas armadilhas que nascem dos nossos vícios de fala, o que dizer de entre eu e você? É só lembrar quantas vezes isso já soa super normal no dia a dia, não é? Pois é. O problema é que preposições como entre, para e perante exigem o uso do complemento mim e nunca o pronome sujeito eu. O correto na gramática pura é entre mim e você. Só um pouco estranho aos ouvidos? É melhor se acostumar rápido. Na prova, o que soa estranho e travado para o leigo é justamente o que vai garantir o nome no diário oficial. Atenção máxima agora, porque o próximo conceito muda o jogo de vez. Chegou o nosso momento de ouro. Esse é o atalho mental que a galera aprovada usa em silêncio. Se o pronome está substituindo um termo na frase, o teste de fogo é o seguinte: faz a troca mentalmente por outro pronome equivalente ou pelo próprio nome que ele representa e verifica com muita calma se o sentido original e a função sintática continuam fazendo sentido sem quebrar a estrutura. Se a frase continuar íntegra depois dessa troca, o caminho está certo. Isso é um hack de prova poderosíssimo. A gente para de depender só da decoreba cega de regras e passa a testar a engenharia da frase. Para consolidar tudo e blindar o entendimento, é só aplicar estes 3 passos simples assim que abrir o caderno da próxima prova. Passo número 1. Identificar rapidamente qual termo o pronome está substituindo. Passo número 2. Verificar a função dele em campo. Ele é o sujeito forte que age ou o complemento passivo que só recebe a ação. E passo número 3. Fazer aquele escão mental implacável caçando pegadinhas. Procurar ativamente ali nas entrelinhas pelo erro do cujo o ou pelo pronome lhe tentando forçar a barra como objeto direto. Aplicando isso de forma sistemática em toda a bateria de exercícios, a chance de errar simplesmente despenca. É cheque-mate na banca. Agora é hora de firmar esse compromisso. Vai até a área de comentários e escreve exatamente assim: gabaritei pronomes. Isso funciona como um gatilho mental fortíssimo para aprovação. E, de quebra, ajuda a plataforma a entregar esse nível de material estratégico para mais pessoas da nossa tribo que também estão buscando o topo da lista. E fico alerta. Na nossa próxima análise, vamos expor outro erro totalmente invisível nas questões de português que elimina candidatos a rodo e que quase ninguém consegue perceber a tempo. Nos vemos lá. Foco total e muita dedicação.